que a seu critério, a critério do médico, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder. Há tratamentos que são muito longos, há tratamentos que o contato com o paciente, por vezes, acaba até se desgastando. Recomendações feitas pelo médico não são seguidas, o paciente insiste em não fazer determinadas terapêuticas e, enfim, há vários motivos. O médico pode, então, não continuar a atender esse paciente? Pode. Pode, desde que outro profissional assuma o caso, desde que ele faça um relatório detalhadamente de todo o tratamento que ele já fez com esse paciente e ele não vai ter nenhum tipo de punição, nem punição ética, nem punição penal, nem punição, uma ação indenizatória, nem punição civil, digamos assim. É um direito também do médico. Sempre desde que ele não deixe o paciente desassistido. Esse é o princípio de tudo no atendimento médico, não deixar o paciente sem assistência. Outra situação, o médico ele pode se recusar a atender pacientes de determinados convênios médicos? Veja, aí não é nenhuma questão de não atender o paciente do convênio, é de achar ou de considerar que as condições impostas por determinado convênio, determinada operadora, são condições indignas, são condições com as quais ele não concorda trabalhar e ele pode sim se descredenciar, não é? E não atender mais pacientes de determinada operadora. É um direito do médico? Sim, é um direito do médico. Sempre fundamentado, sempre relatado por escrito. O registro, né, dessas recusas é tão importante quanto a motivação, quer dizer, escrever por que é que está se recusando. O médico precisa registrar a recusa e registrar a motivação, justificá-la. Mais uma questão. Bom, falando um pouquinho sobre médicos recém-formados ou médicos que já são formados há muito tempo, todos passam pelo plantão, não é? Então, a questão aqui é específica para os plantonistas. Em relação a pacientes internados por plantonista, quem assume a responsabilidade? Quanto à responsabilidade sobre os pacientes internados no pronto-socorro do hospital, que aguardam leito nas enfermarias, o médico plantonista dá o primeiro atendimento, interna o paciente para o médico assistente, ou na ausência deste, para o médico especialista, que concorre na escala de sobreaviso do hospital, conforme regimento interno. O plantonista estará responsável pelo caso até o conhecimento deste pelo médico assistente. Um problema que sempre ocorre. O plantonista entendeu que aquele paciente deveria ser internado. Ele internou. Ainda não havia um leito à disposição, o paciente estava na enfermaria. Esse paciente continua sob os cuidados do plantonista até o momento em que outro médico assuma. E para outro médico assumir e saber o que fazer, ele vai precisar ler o prontuário desse paciente e saber tudo que já foi feito por ele e aquilo que não foi feito e que ele, como aquele médico que assumiu o plantão, deverá fazer. Então, esses são os casos delicados dentro da medicina, não é? E muitas vezes a passagem de plantão é um momento em que não há médicos para atenderem os pacientes. E os pacientes, eles começam a conversar e a falar impropérios dentro de sala de espera, com certeza, porque eles estão à procura do médico. Nessa passagem de plantão, não há nenhum. Então, é um cuidado que todo médico deve ter. Só saia do seu plantão quando o outro plantonista chegar. Se outro plantonista não chegar, nós temos um problema com a diretoria clínica, né, ou diretoria técnica. Teremos que conseguir um outro profissional para assumir a responsabilidade daquele que faltou ao plantão. Mas aquele que faltou ao plantão, se eventualmente, por causa dessa falta, né, houver um problema com algum paciente, o agravamento de uma doença ou, quem sabe, o óbito, esse médico que deveria estar no plantão e que não estava, será responsabilizado. Então,
faltar ao plantão sem comunicar é algo imperdoável. E estar no plantão e ir embora, deixar os pacientes à deriva, sem os cuidados, também é imperdoável. Imperdoável para o paciente. Consequentemente, vai ser imperdoável para a justiça. Alguns médicos fazem o plantão de sobreaviso domiciliar. Então, esse plantão à distância, muitas vezes nem recebem para ficarem à disposição do hospital, só recebem se comparecerem para fazer algum atendimento. Há algum risco nesse tipo de plantão? Sim, há. Considerando que o alvo de toda atenção médica deve ser o paciente, a ausência de um plantonista, esteja ele de sobreaviso ou esteja ele ausente quando do plantão na escala, o paciente que dele necessitar estará prejudicado. Se houver qualquer dano ao paciente pela ausência do plantonista, este responderá civil, administrativo e penalmente. A depender da gravidade do paciente, o profissional pode ser acusado de omissão de socorro. O lugar do plantonista é na unidade de atendimento. Isso não se discute, né? Vários médicos me fazem consultas com esse tipo de questionamento. Bom, mas, enfim, faz parte da minha profissão, plantão, ótimo, mas faça o plantão dentro da unidade, não esteja fora. 15 minutos que se perca no deslocamento, no trânsito, podem ser decisivos para um paciente de emergência.